Antes os recados de sempre. Peço que vocês desliguem os microfones, também desliguem as câmeras, que quando as câmeras estão ligadas acabam dando uma travadinha, tá, na rede. Então, se vocês puderem deixar as câmeras desligadas e os microfones, a gente agradece. E com relação às perguntas, no final desse bate-papo nosso aqui, a gente vai responder todas elas, né, dentro do possível. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas através do chat ali. Então, clica no chat, vai abrir uma janelinha, você digita lá qual é a sua pergunta e a gente vai respondendo. Se a gente não conseguir dar a resposta hoje, tá? A gente vai dar a resposta diretamente e através de e-mail, tá, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou consultor técnico do Grupo AVD. O pessoal me conhece mais como Brits, que é meu sobrenome. Antes de mais nada, obrigado pela participação de vocês. Esse vídeo vai estar gravado lá no Telecontro, então se vocês tiverem dúvidas na montagem, desmontagem, né, e identificação de defeitos de outras máquinas, já tem alguns vídeos lá, né? Dentro do possível a gente vai fazendo mais esses bate-papos, mais vídeos, e vai deixando para vocês lá para consulta. Hoje nós vamos falar de martelos demolidores, tá? Vou colocar na tela aí os martelos que a gente vai falar. Então, são 3 martelos que nós temos. Tá? Tem o 1645, que é um martelo de 45 joules. O 1765, que é de 65 joules. E um modelo que a gente lançou agora, que é um martelo de 30 quilos, né, com 78 joules, que é o MDV 2278. Apenas para conhecimento, né, e curiosidade de vocês, os consumidores conhecem e compram esses produtos pelo peso, tá? Pela categoria de peso. Então, o primeiro ali, o 1645, ele é um martelo da categoria de 12 a 15 quilos, na verdade é 15 quilos, né? Que vai de 12, 13 até 17 quilos. Essa é a categoria. Acima de 17 quilos, daí vem 20, 25 até o 30 quilos. Aí o do lado ali, o MDV 1765, ele é uma categoria também 15 quilos, só que se vocês observarem, ele tem 20 joules a mais, a força de impacto dele é um pouco maior. E o último, ele está na categoria 30 quilos, ele tem, se eu não me engano, é 32,6 quilos tem esse martelo, então ele está na categoria 30 quilos, é um martelo de 78 joules. Muitas assistências técnicas também são revendas, né? Então, por isso que eu estou falando um pouco dessas características desses martelos. Com relação à compra, realmente eles compram através do peso. Então, o consumidor vai lá pedir, eu quero a categoria 15 quilos, quero a categoria 5 quilos, 10 quilos, e assim por diante, né? Então, a gente tem 3 martelos aí, 2 na categoria 15 e 1 na categoria 30. E o joule, o que é o joule? O joule é a força de impacto, né? A potência que ele tem lá para quebrar o concreto. E como que a gente indica, né, para quem aí tem essa curiosidade, para quem é revenda, como é que a gente indica o martelo? O martelo basicamente é assim, para cada polegada de concreto, 5 quilos que tem que ter o martelo. Então, se eu tenho um concreto lá de 1 polegada, o martelo de 5 quilos vai quebrar esse concreto, um contrapiso lá de meia polegada. E para 2 polegadas, 10 quilos. Então, assim por diante. Então, o martelo de 5 quebra 1, o de 10 quebra 2 polegadas, o de 15 quebra 3 polegadas, o de 20 vai quebrar 4 polegadas, o de 25, 5 polegadas, e o de 30 vai quebrar 6 polegadas de concreto. Né? Então, é essa conta que a gente faz. Se eu não me engano, como foi feita a live esses dias desse martelo maior aí, que é o lançamento, né, o de 30 quilos, ali o 2278, se eu não me engano, ele remove 2 toneladas de concreto hora, tá? Então, se eu estiver trabalhando lá, quebrando concreto, ele consegue remover até 2 toneladas de concreto. Aí os demais eu não tenho
de cabeça, mas se vocês tiverem curiosidade, eu posso ver depois para vocês. Mas, enfim, então são esses 3 modelos que nós vamos ver. Basicamente, gente, a interna deles é muito parecida, muito similar. Eu vou passar um vídeo, vai ser um vídeo de 6 minutos, assim, que eu fiz a desmontagem dos 3 martelos. Mas, se vocês... Depois a gente vai vir aqui ao vivo. Eu tenho as peças aqui. São máquinas muito similares. Então, assim, quem ver um, quem consertar um, conserta os outros, tá? São máquinas que não têm eletrônica, são máquinas bem simples, bem brutas. Então, não tem regulador de velocidade, não tem partida suave. Basicamente, é um motor elétrico, biela, virabrequim e pistão. Tá? É isso que tem dentro dessas máquinas. Não é um bicho de 7 cabeças, muita gente tem receio de mexer, tem receio de pegar essa máquina do consumidor para consertar, mas é uma máquina muito simples, né? Só o consumidor, e a gente tem que dizer isso a eles, né? Eles têm que fazer uma manutenção periódica, né? Uma manutenção ali para que não aconteça algo pior na máquina, né? A preventiva, a manutenção preventiva. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o vídeo. Ele é um vídeo bem rapidinho, são 6 minutos. Depois, quando tiver pendurado lá esse bate-papo nosso lá no Teleconto, se vocês quiserem ir assistindo ele devagarzinho, porque ele está em velocidade rápida, se quiserem indo dando pause e tal, para vocês entenderem melhor, ele vai ficar lá, tá? Vamos ver ele aqui. Então, esse daqui é o 1675, tá? Tem que usar, pessoal, esse maçarico. Então, comprem, assim, que o maçarico vocês não vão utilizar ele só para a máquina da Wonder, tá? Vocês vão utilizar ele para outras máquinas. Então, principalmente em martelos, a maioria dos fabricantes colocam bastante trava química. E a trava química, para soltar, se você for direto, primeiro que você pode quebrar o parafuso, ou danificar sua chave, ou danificar a cabeça do parafuso, ou até mesmo se machucar. Soprador térmico não resolve, tá? O soprador térmico, a temperatura que ele chega, não solta a cola, pelo menos o das máquinas da Wonder. Então, eu uso o maçarico. Aí todo mundo vai estar perguntando, pô, mas ali está estragando a tinta. Vocês vão ver logo, logo, que eu só passo um pano assim em cima e já limpa, tá? Então, a tinta não vai estragar. Aí tá ficando branca a tinta. Eu passo o pano, ó, aí ele sai. Se você passar ainda com um pouquinho de lubrificante, Wonderlube, WD-40, ele já deixa até um polimento assim na parte preta da máquina. Então, tirando o porta-ferramenta, basicamente, ele vai estragar ali, ó, pessoal, deixa eu mostrar ali, só um pouquinho. Porta-ferramenta, ele vai estragar no encaixe, tá? São máquinas muito robustas, assim, e o que basicamente estraga é o encaixe do porta-ferramenta, tá? E aonde está o encaixe do porta-ferramenta? Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui, ó. Então, aqui, ó, tá? Esse encaixe aqui que normalmente estraga. Mas por que estraga? Porque o consumidor não coloca a graxa aqui dentro, tá? Do porta-ferramenta. Então, toda vez que ele for trabalhar ou trocar a ponteira, etc., trocar o acessório, tem que colocar a graxa aqui dentro. Inclusive, algumas marcas mandam um pouquinho de graxa junto com a máquina. Tá? Nós não mandamos. Mas é só ele colocar uma graxa aqui, pode ser uma graxa EP02, tá? Um sabão de lítio, que essa graxa evita entrar partículas de concreto para dentro da máquina e também lubrifica a máquina. Então, se vocês virem isso que gasto, é bem provável que o consumidor não utilizou graxa no acessório. Bom, batedor, tá? Muita gente aqui, eu também vejo, eu faço auditoria, pessoal, e eu vejo o que normalmente vocês pedem
nas ordens de serviço, tá? Batedor, mesmo da máquina menorzinha, isso aqui não estraga, tá, gente? Esse cara que fica batendo na broca aqui, raramente eu vi isso aqui estragar, tá? Se eu falar para vocês que eu vi 2 vezes, eu acho que foi muito. Máquinas bem antigas já, máquinas com bastante uso. Então, essa peça aqui dificilmente estraga. É uma peça maciça, de aço bem duro. Então, ele dificilmente estraga. A gente já vai ver o que estraga nessa máquina. Então, tá aí o batedor. Aqui dentro, a gente vai ter os amortecedores das máquinas. É muito similar, viu? As peças são um pouco com tamanhos diferentes, né? Salvo as proporções das máquinas. Mas ali, amortecedor, anéis, é tudo muito parecido. Como eu falei, o que vai mudar vai ser o tamanho. Aí eu estou tirando o cilindro da máquina, né? Esse bico dela aí é o cilindro. Nos 3 modelos vai ter esse cilindro. Vendo que fica branco ali, ó, mas depois a gente passa o pano e vai sair. Essas máquinas, tem muita gente me perguntando, essas máquinas trabalham com óleo, tá? Os 2 modelos menores trabalham com óleo. Então ali a gente tem esse anel O-ring que fica aí nessa bucha do amortecedor. Esse anel O-ring aí é para alinhar o batedor e também evitar o vazamento do óleo para a ponteira da máquina, tá? Ou deixar vazar apenas o suficiente. Como essas máquinas trabalham com óleo, esse óleo acaba escorrendo para a ponteira e lubrificando ela também. Mas, enfim, anéis O-ring, como é que faz? Abriu a máquina, pessoal, se for uma máquina muito nova, dificilmente você vai trocar os anéis, né? Você vai mais fazer uma lubrificação da máquina. Mas se for uma máquina que já tem um certo uso, 2, 3 meses aí, que seria uma manutenção preventiva, troquem os anéis O-ring, tá? Por mais que você, no visual, vocês não estão vendo problema, não estão vendo desgaste, troquem os anéis. São peças baratas, são peças em garantia. Isso não, a gente libera aqui a garantia sem problema nenhum. E quando a máquina sair da garantia, tenha isso como regra. Abrir o martelo ou martelete, troca anéis O-ring, tá? Pode ser de outras marcas aí, porque são os anéis O-rings que vão fazer funcionar as máquinas, tá? Vamos lá. Então tá aí um dos anéis, esse é o anel do batedor lá. Aí a gente tem uma luva, que normalmente o pessoal fala, pô, a luva tá estragada, né? Que ela é partida ali, deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Então a luva ela é partida, mas ela é partida por um fundamento. É ela que alinha o pistão ali, o peso morto que a gente chama, tá? Então o peso morto é esse cara aí que tá na minha mão. Tá? Ele é que vai fazer a função de bater no batedor e o batedor vai bater na broca. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui certinho para vocês. Então tá aqui, ó. Essa luva, ela é partida dessa forma aí mesmo, tá? Ela não tá quebrada. Então muitos assistentes técnicos me perguntam, né? Ou fazem a interação lá no telecontrol, perguntando se ela é assim mesmo. Sim, ela é assim, ela que alinha o peso morto lá. E eu já vou mostrar para vocês aqui ao vivo já. Então faz com que o peso morto fique alinhado. E ela é partida porque, como ela tem variação grande de temperatura, ali dentro do batedor, do peso morto, ela tem que ser assim, porque senão ela racharia. Então ela já é, entre aspas, rachada para poder alinhar aquele peso morto. Mas vamos nessa. Todas as máquinas têm, tá? Os 3 modelos têm essas peças aí. Esse parafuso, pessoal, para ele sair é um parto, tá? É difícil mesmo de sair. Então, nesse parafuso, vocês vão aquecer bastante, tá, Brits? Mas ali tem um rolamento de agulha. A gaiola do rolamento é de plástico? Não, a gaiola desse rolamento de agulha aí é metálica, tá? Então, pode aquecer. Não vai danificar o rolamento? Não, não vai danificar o rolamento. Então, esquenta bastante. Inclusive, vocês vão ver aí no vídeo que chega a sair fumaça, porque acaba aquecendo também o restante de óleo e graxa que tem ali dentro. Então, é só um pouquinho de fumaça ali, tá? Então, é bem chato de tirar. E antes que alguém pergunte, essa máquina aqui não é da Makita não, tá, pessoal? Essa máquina aqui é um protótipo, né? Como a gente desenvolve produtos aqui, né? Então, isso aqui é um protótipo. Essa máquina já está em linha, né? Uma chavinha de impacto aí de 1/4. Então, ela é bem pequenininha.
Então, a gente usa ela bastante, tá? Aqui, para desmonte. Mas não é a máquina da Makita, é uma máquina da Wonder hoje que está em linha. Já vamos falar sobre isso. Sobre relação à cola, tá? Já vamos falar. Então, tá aí, ó, desmontando a parte de engrenagem. São muito similares, cara, as máquinas. Para sacar não sei se vocês já têm, vocês fazem essa técnica, tá? Eu uso bastante essa técnica quando eu não tenho a ferramenta, tá? E quando vocês também não tiverem aí, dá para usar essa técnica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, eu estou batendo na lateral, tá? Eu bato na lateral da tampa aqui com um martelo de borracha ou um martelo de nylon. Para quê? Para sacar esse rolamento. Então, o que é possível fazer? Aquece pelo lado de fora a tampa. Aqui também tem outro rolamento. Eu aqueço pelo lado de fora e eu bato nas laterais com o martelinho e o rolamento vai subindo, tá? Olha lá, tá vendo que ele subiu e saltou? Então, eu uso essa técnica para desmontar rolamentos e engrenagens. A engrenagem que estava ali montada também foi sacada dessa forma. Ou você pode usar uma ferramenta que no próximo martelo eu mostro, tá? A gente já fala sobre ela também. Engrenagens. Ou engrenagem e rolamento. Nessa máquina, vocês podem observar que o estator aqui ele é encapsulado por uma parte plástica, tá? Isso nos 3 martelos. Para sacar ela tem 4 parafusos, 2 deles saem com a carcaça e 2 deles ficam pela parte de baixo aqui, tá? Da carcaça. Então, só depois que você tirar a carcaça você vai ver. O que você vai? Eu vou mostrar ali já, tá? Você vai prensar o induzido e tudo. O induzido vai sair, induzido e estator juntos com essa capa aqui. E para colocar novamente, você vai colocar o induzido dentro desse encapsulado aqui, tá? E vai prensar por aqui, ó. Você vai usar uma prensa manual e vai baixar por aqui. Essa parte aqui é bem resistente, ela suporta essa pressão da prensa para entrar aqui para dentro da carcaça de alumínio, ok? Mas isso já vai passar aí no vídeo. A ligação, como eu falei, não tem partes eletrônicas dessa máquina, então a ligação é bem simples. É os 2 fios da rede e os 2 fios do estator. Então, a ligação é bem simples, né? São 4 fios. Nesse caso, esse interruptor ele não tem 4 encaixes, né? Então ele só vai ter 2. Então, um fio passa direto do estator para a rede e um fio do estator para o interruptor e um fio da rede vai no interruptor. Então, aí, ó, eu estou prensando, né, o induzido e vocês observem que aqui embaixo está saindo o estator e o encapsulado do estator. Então, saiu o estator. Para sair o estator, olha lá, uso a mesma técnica do rolamento, eu bato nos cantos do encapsulado e o induzido acaba saindo, tá? Então, tá aí, tá bem simples. Agora, o que é importante, gente? É o fundamental para martelos. Isso vocês podem utilizar para outras marcas também, tá? O fundamental e o crítico de um martelo é justamente esses anéis aqui, tá? Tem martelos que vêm 2, tem martelos que vêm 1, tem martelos que é anel warning, tem martelos que são retentores, nesse caso aqui ele é um retentor. Então, esse pistão aqui, que é o verdadeiro chamado pistão ali, né? Ele tem a função apenas de movimentar esse anel. Então, esse anel ele cria uma pressão no peso morto, tá? Que é esse cara aqui embaixo. E o peso morto é que vai bater no batedor. Então, esse cara aqui, ele não tem contato mecânico de desgaste aqui dentro. Porque quem tem o desgaste é o anel. Se o anel se desgastar, aí sim, superaqueceu por falta de óleo. Nesse caso, essa máquina usa óleo, né? Ou por falta de óleo ou por falta de graxa. Eu já vou falar isso também daqui a pouco, com relação à graxa. Que dá para a gente colocar graxa, substituir o óleo dessa máquina aí por graxa. A gente já vai falar sobre isso. Se faltar algum desses lubrificantes, aí sim você vai ter um desgaste desse retentor, o pistão vai começar a encostar no peso morto e você vai ter uma perda de força de impacto. Então, basicamente, a máquina não está batendo, vai certeiro nesse anel ou nesse retentor, dependendo da máquina, né? Nesse caso, um retentor, pode ir direto nele e trocar ele.
tá? Basicamente é isso. Aí você fala, a máquina está flutuando, né? O pessoal fala, ela flutua. Depois que ela chega numa velocidade X lá, ela flutua. Provavelmente é esse anel, tá? Troca o anel, verifica a lubrificação. Eu já vou mostrar a lubrificação, como é que é feita ali, nesse vídeo. Então, troca o anel, vê se não tem desgaste nesse pistão. O pistão, basicamente, se ele não tiver batido, um arranhado muito profundo, ele não precisa ser trocado, tá? Então, é só o anel mesmo que troca, o retentor. E aí, normalmente, aparece desgaste aqui, ó. Daí também começa a bater saia o pistão. Se não tiver desgaste no orifício do pistão, não tiver desgaste, riscos ou batida no pistão, é só o anel, ok? Aí você pode perguntar, mas e o peso morto, né? Esse cara grandão aqui? Dificilmente, tá? Só se apresentar trincas na cabeça dele, tá? Pode aparecer trincas na cabeça. Mas isso aqui é raro, tá? É uma peça muito robusta, muito forte, então dificilmente troca. Basicamente, pessoal, é anel que se troca em martelo. Então tá aí o bicho, tá aí o peso morto, tá? Vocês viram que tinha um pouco de óleo. Para testar ele, é só você colocar o pistão dentro do peso morto e pressionar. Ele tem que ter uma pressão, ó, tá vendo que eu empurro ele e ele acaba voltando? Porque ele está comprimindo o ar lá dentro. Por isso que ele chama martelos eletropneumáticos. Porque ali dentro daquela câmara ali do peso morto forma uma pressão e é a pressão que acaba movimentando o peso morto para frente e batendo lá na broca. Então tá aí. Agora o próximo martelo, o menor deles, vou fazer apenas deixar passando o vídeo bem rapidinho aí. Esse não tem mola ali na frente, é só o parafuso com uma arruela de pressão. Esse também fica branco, ó, mas depois você passa o paninho, ele fica volta ao preto novamente, tá? Então não tenham medo de aquecer ali. Aqueçam por 1 minuto, mais ou menos, cada parafuso. Que você vai conseguir soltar ali a câmara do óleo. Então a câmara do óleo eu já soltei, tirei ela. Faz um pouquinho mesmo de óleo. E martelo é isso, pessoal. Martelo realmente é muita graxa, muito óleo, então suja um pouco, né? Então tá aí, ó. São peças muito similares, assim, né? Guardadas as proporções. Nesse caso aqui, esse pistão ele tem 2 anéis, ó. Ele tem um anel na frente e um retentor aqui atrás. Tá? É um pouco diferente. Para quem já quer, por exemplo, não tem a peça de um, dá para colocar no outro. Não, são peças distintas, mas elas são parecidas. Então tá aí o pistão. Vou desmontar a parte da engrenagem, que também o sistema de desmontagem é muito parecido. Vou dar uma batidinha só para descolar um pouco a tampa. Com a ajuda de uma chave eu vou levantando. Ó. Saquei o rolamento, saquei a engrenagem. Com aquele sisteminha de ficar batendo. Esse daqui é uma ferramenta, tá, pessoal? Então, essa ferramenta a gente está desenvolvendo ela. Vou parar aqui um pouco. A ferramenta a gente está desenvolvendo. Ele é um sacador de rolamentos interno, né? Externo, desculpa. Externo. Aqui. Então tá aqui, ele vem com várias medidas. Então vem para rolamentos bem pequenos, que para um 608 mais ou menos, tá? Aí você tem até aqui para aqueles rolamentos ali é um 6201. Se eu não me engano, eu usei esse cara aqui, tá? Para sacar ele. Então vamos lá, vamos seguir. Já já eu mostro que tem para vender esses sacadores na internet, tá? Tem esse daí que a gente está desenvolvendo, mas como a gente não tem em linha ainda, eu tenho que indicar de outro fabricante. Tá? Mesmo esquema, aquele parafuso ali é muito ruim de tirar, tem que esquentar bastante. Nesse caso, esse rolamento de agulha, ele não tem gaiola, tá, pessoal? Então, quando vocês forem desmontar, cuidado que as gaiolas elas vão cair. As gaiolas não, os roletes. Os roletes vão cair, então cuidado para não perder nenhum aí, tá? Vocês vão observar ali, ó, então os roletes estão do lado ali já. E para montar eles é muito fácil. Esse interruptor, ele é um interruptor de 4 polos ali, né? Então, você vai ligar os 2 fios do estator nele e os 2 fios da rede nele. Então, eu coloco um pouco de graxa para que os roletes não escapem da pista do rolamento.
Então, eu coloco graxa ali, os roletes ficam presos, eu consigo montar. Também é um sistema bem simples. Vocês viram que a máquina não tem muita peça, assim, né, pessoal? Os itens, ó, perguntaram sobre a cola. Então, essas máquinas têm poucos itens na sua vista explodida, né, no seu interior ali. Vamos ver qual que é a cola. Então, tá aí, ó. Tá? Eu uso normalmente o torque médio. Como é uma máquina que ela é necessário você fazer preventiva, se eu for colocar um torque alto, o que vai acontecer? Eu posso uma hora danificar a rosca, ou do cilindro da máquina, né? Ou o próprio parafuso. Então, eu coloco um torque médio. A gente tem para vender da Wonder, tá? Esse daí é o ATMV 425. Então, vocês podem comprar esse daí, né? Quiserem comprar da Wonder, a gente tem, mas tem outras marcas aí do mercado que também tem esse produto. Tá? A Loctite é mais famosa, né? Mas também tem a Tech Bond. Enfim, é o torque médio que uso. Então, toda vez que vocês desmontarem, vocês coloquem. Ali eu mostro um pouquinho do quanto eu coloco de cola no parafuso. Pode ser até menos que isso, tá, pessoal? Não precisa ser tudo isso aí que eu coloquei ainda, não. Pode ser até menos. Ok? É uma gotinha só. Então, vamos nessa. Terminando aí a montagem, né? Bem simples também a montagem. Graxa. Qual graxa que a gente vai utilizar na parte de engrenagem aí? Então, aqui vocês observem que tem graxa. Eu vou colocar um pouco mais. Essas máquinas são máquinas novas, tá? Então, ela não tinha uma quantidade correta. Então, como que eu vou calcular? Eu vou separar essa área aqui em 3 partes, tá? E vou colocar graxa para encher 1/3 desse espaço vazio. E a graxa que eu vou colocar aí é a graxa EP02, uma graxa de sabão de lítio. A Wonder não tem, mas eu indico a da Bardal, indico da Ingrax. São graxas que a gente consegue encontrar no mercado aí tranquilamente, tá? E por que a 02? Porque a 02 é uma graxa um pouquinho mais viscosa, tem a 03 também, né? Só que daí é quase que um chiclete. Então, o 02 é uma graxa que tem uma viscosidade boa, porque a graxa, depois que ela aquece, ela vira quase um óleo. Então, se eu colocar uma graxa 01, que é mais fina, a viscosidade mais baixa, ela vai virar um óleo muito rapidamente e vai começar a vazar pelos rolamentos, retentores e tal. Então, como é uma máquina que trabalha o dia inteiro, a gente não pode colocar uma graxa muito fina, né? Com uma viscosidade baixa. Tem que ser uma graxa um pouquinho mais grossa. Tem a 00 também, que aí é quase um óleo mesmo. Tá? Então, a gente coloca a 02, que ela tem uma viscosidade interessante para a máquina, ok? Então, é 1/3 do espaço vazio da máquina. Dá em torno aí de... Não chega a dar 100 gramas aí dentro de graxa, tá? Nessa máquina, tá ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode trocar esse óleo, né? Daí na parte do cilindro ali, na parte do pistão e do peso. Aqui mais um sacador, pessoal. Sacador não, um colocador, né? De rolamentos e retentores. Esse aqui é da SKF, tá? Nós não temos ele para vender da Wonder, mas a SKF tem. Então, esses batedores aqui, tá? Eles têm tamanhos distintos, né? Eles têm tamanho pequeno e tal, para vários tamanhos de retentores e rolamentos. E esse cara aqui, ele é de alumínio. Então, onde você bate aqui essa haste, ela é de alumínio. E ela acompanha também o martelo. Então, é legal, né? Para quem quiser comprar. Já é um produto um pouquinho mais caro, né? A SKF, a gente sabe que tem produtos bons, mas né, o custo dessas ferramentas são um pouquinho mais caro, né? Mas dá para usar para qualquer marca, né? Na verdade, para colocar rolamentos. Então, eu coloco aí a tampa. Nessa tampa também vai cola. Aí, ó, aí eu já começo a mudar a máquina, tá? Muita gente... Eu prefiro o óleo, tá? Mas como surgiram algumas dúvidas com relação ao óleo, que tem que ficar repondo o óleo e tal, mas o óleo é melhor para a máquina, porque numa partida a frio da máquina, já tem óleo ali dentro, né? Já a graxa não, a graxa vai ter que atingir uma temperatura X, que é chamada de ponto de gota, para ela começar a escorrer e entrar para dentro das peças, né?
Então, eu prefiro óleo. Mas, enfim, se vocês quiserem mudar, então, ó, vocês vão ter que colocar graxa aí, se o consumidor reclamar, tá? Vão colocar graxa aí no virabrequim e na biela. E você vai colocar graxa também no cilindro. Eu já mostro para vocês aí. Não sei se está no vídeo ou se não tiver, eu mostro aqui já ao vivo, que eu estou com um cilindro aqui para mostrar para vocês. Ó, então, aqui está o cilindro. Vocês viram que eu coloquei óleo ó, aqui dentro? Por que eu coloquei óleo aqui dentro? Porque é a primeira montagem, né? Eu acabei de consertar a máquina. Se eu ficar esperando, quando o cliente for trabalhar, ficar esperando a graxa virar aquele óleo, escorrer para dentro do cilindro, para dentro do pistão e do peso morto, até lá já superaqueceu o anel retentor e eles vão danificar. Então, sempre nesse cara aqui, tá? Entre o cilindro, entre o peso morto e o pistão, na montagem vocês coloquem óleo. Aí depois, quando ele estiver funcionando lá, a graxa vai conseguir chegar lá depois. Então, o que a gente vai fazer? É pegar a graxa lá 02, tá? E vai encher aqui, ó, tá? Aqui dentro do cilindro, tá vendo que tem uns canais aqui, ó? Vocês vão encher esses canais de graxa, não tudo, tá? Não vai entupir de graxa aqui, não. Então, vai encher os canais aqui, ó, de graxa. Eu uso uma escala metálica para pegar e passar só nos canais ali, tá? Essa quantidade de graxa já é o suficiente. Então, ali eu vou mostrar também, ó, as peças, tem a luva partida, etc. Tem os amortecedores. Essas peças na frente aí são responsáveis por, a grande maioria, para amortecer, tá, gente? A batida. Então, beleza, montou, ligou a máquina, vai estar funcionando. É um pouquinho só da desmontagem de 30 quilos, senão ficar muito longo o vídeo. Então, aí também tem que aquecer, tá? Um pouco. Nesse caso, não aquece muito, porque essa máquina ela tem porcas ao invés de parafuso, só parafuso, tá? Então, vocês estão vendo ali, ó, tem porcas. Então, esse aqui é para tirar um pouco mais fácil. Essa parte da frente, tá? Aqui vocês vão ter que aquecer. Aqui é difícil de tirar também, tá? Então, vamos lá. Então, desmonte da engrenagem, desse martelo, com a engrenagem que tem uma interferência, né? Uma folga muito pequena entre o eixo e a engrenagem, eu também aqueço para ficar um pouco mais fácil para sacar essa engrenagem, tá? Então, aquece ali, e aí só baixar a prensa, tem que ser prensa hidráulica, prensa manual não tira, tá, pessoal? Então, tem que ser prensa hidráulica, ok? Tranquilo aí nos vídeos? Vão fazendo perguntas aí, pessoal. Tá bom? Então, vamos vir para cá, para a gente conhecer aqui ao vivo o tal do peso morto. Esse daqui é do de 30 quilos, tá? Ele é um pouco maior. Esse é o pistão. Então, ele tem aqui um anel e um retentor. Tá? Se eu apertar aqui, ó, mesmo sem óleo, ó, ele não abaixa. Ó. Então, isso aqui é um teste simples. Se você está desmontando a máquina, não tem certeza se é o anel, vem aqui e aperta. Ó. Eu não consigo mais, ele não está descendo mais do que um dedo aqui. Vou mostrar para vocês aí. Ó, aqui ele já não desce mais. Tá? Se ele descer mais, está danificado o anel ou o retentor. Mas desmontou, já troca esses dois caras aqui, tá? Na outra máquina, a gente viu que só tinha esse daqui. Ok? E o cilindro, também trouxe o cilindro aqui de 30 quilos. Então, observe lá dentro, ó, que ele tem uns rasgos. Ó. E o que eu vou fazer com a graxa? Eu vou completar esses rasgos aqui. Esse cara não usa óleo, tá? Só óleo aqui dentro. Então, você vai montar a máquina, vai consertar ela. Primeira montagem aqui, joga óleo, montou, o resto é graxa. Tá? Em todos os modelos. Nesse cara aqui, é só graxa aqui dentro. Tá? Só graxa. Ele não tem um reservatório de óleo para ficar gotejando óleo lá dentro. Então, nesse, vai colocar óleo aqui, vai montar aqui, e aqui, graxa. Tá? Enche de graxa aqui esses canais, graxa 02. Aqui dá para ver, ó. Tá vendo que já no canal ali já tem um pouco de graxa? Já tem bastante graxa ali, mas tem que colocar mais, ok? Já vi uma pergunta ali, o óleo pode ser óleo mineral automotivo, 15W30, 20W50, o óleo mais comum que você encontrar lá, óleo automotivo mais comum, mais barato e mineral. Não precisa ser um óleo sintético e tal. O óleo mais em conta que você achar automotivo, ele atende
essa demanda da máquina. Beleza? Perguntas aí, Pedro? Quantidade do quê? Quantidade de óleo? O óleo você dá aquela untada, né? Como se fosse uma bandeja de bolo. Quando você vai fazer bolo, você dá aquela untada aqui, né? Então pode jogar aqui, untar, molhar toda a parede aqui do cilindro, você vai jogando óleo aqui e vai rodando ele, tá? Para untar. Porque esse óleo aqui, ele vai funcionar apenas na primeira ligada do martelo pós-manutenção, né? Porque depois a graxa mesmo, ela já vai derretendo e vai entrando aqui para dentro. Então só dá aquela untada aqui nos 3 modelos. Nos modelos que vão óleo, que tem um reservatório de óleo, mantém o óleo lá, porque, né, você tem o reservatório para colocar óleo. Se o consumidor não colocar o óleo lá, você já garantiu a lubrificação com aquela graxa que você colocou lá dentro. Tá bom? Então vamos lá. É o Pedro? Pedro, você que vai perguntar, Pedro? Então, a princípio era para ser eu, mas o pessoal acho que está mandando no direct aí para vocês, então as perguntas não estão aparecendo para mim aqui. Talvez o Matheus aí consiga ver. Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada aqui. Eu vi ali manutenção, né? Qual que é o tempo de manutenção? A primeira manutenção, 50 horas. As demais, a cada 100 horas. A máquina tem orímetro para a gente saber? Não, a máquina não tem orímetro. Então, é difícil a gente determinar, principalmente o cliente determinar. Mas ele tem mais ou menos uma base, tá? Uma base ali de uso dele. Isso vai dar uns 2 meses, mais ou menos 3 meses. As 50 horas, tá? Se ele usar meio que contínuo, assim, todos os dias. Agora, se depois, né? Depois dessas 50 horas, cada 100 horas vai dar ali 4, 5 meses, mais ou menos. Você vai fazer nesse ano, por exemplo, você vai fazer 3 manutenções. Uma de 50 e 2 de 100, né? É o que vai contar a manutenção, o tempo de manutenção dela, tá bom? Então, uma de 50 durante o ano e mais 2 de 100. Tá? Então, na verdade, são 3 manutenções. Vamos ver, pode colocar graxa no reservatório de óleo? Não, porque ele não vai vazar, tá? Ele tem que colocar óleo mesmo. Ele não vai conseguir escorrer para dentro da máquina. Essas máquinas vão vir com escova de carvão sobressalente, acredito que é isso, né? Sim, se eu não me engano, ela vem com escova de carvão sobressalente. Só que assim, eu já falei isso em alguns vídeos, e escova de carvão, gente, muita gente acha que escova de carvão é que nem sapato, né? Se desgastou um, você põe o outro, desgastou um, põe o outro. Não é bem assim, porque, entre aspas, o pé vai mudando, né? Então, o induzido da máquina, lá, o coletor, ele suporta apenas 2 trocas de escova de carvão. Se começar a gastar muito escova de carvão, provavelmente o consumidor está com uma extensão muito comprida. Isso eu já mostrei também em alguns vídeos aqui. Extensão comprida aumenta a corrente, tá? Aumentando a corrente é o ampere, né, pessoal? Medida em amperes. Então, subindo a corrente, como é um material de desgaste, é um material de grafite, ela tem a tendência de desgastar mais rapidamente. Então, quando a escova de carvão está gastando, no máximo em um ano, eu concordo você trocar uma vez a escova de carvão. Se trocar mais do que uma vez durante um ano, alguma coisa está errada na extensão do consumidor ou na tomada dele. Então, a fonte de energia dele está baixa, provavelmente. Então, essas máquinas são máquinas 220, só tem 220 essas máquinas. Então, provavelmente lá a tensão dele está nos 200, 190, cai a tensão, aumenta a corrente, tá? E aí desgasta a escova de carvão. Vamos ver aqui. Existe a possibilidade de desgaste do cilindro? Existe, tá? Esse cara aqui, existe a possibilidade, tá? Mas quando ele desgastar, vocês vão ver muita limalha de alumínio aqui para dentro, é uma peça em alumínio, vai ver muito desgaste de alumínio, muita limalha, mas o que alinha essa peça, né? O que alinha esse cara aqui dentro não é o cilindro, tá? Então, o cilindro ele não tem a função de alinhar. Vocês vão ver aqui que ele já tem um jogo, ó, tá? Ele fica jogando aqui dentro, ó. Então, ele não é justo. O que faz o alinhamento é aquela arruela partida, tá? É ela que faz o alinhamento. Se vocês observarem, todos eles aqui, eles são meio cônicos, tá? E aquela arruela partida, de um lado ela é usinada e do outro lado ela é reta. O lado usinado vai para cá
para que ele entre aqui e fique justo naquela arruela lá, ok? Então, o que alinha mesmo é aquela arruela. Pode apresentar desgaste? Pode. É raro, mas apresenta. Ó. Então, ele tem bastante folga aqui, tá? Ó. O que alinha é aquela arruela lá. Pode apresentar, como eu falei, desgaste, mas é raro. Você arruma um papelzinho para mim, por favor? Vamos lá, vamos ver. Então, ali o tempo de uso eu já respondi, de manutenção, né? Para dar manutenção, vamos ver ali para baixo. Brito, então, se quiser, agora eu consigo ir lendo aqui, o pessoal começou a comentar para todos nós. Tá, então fala. Aqui, a próxima aqui seria do Sutilmac aqui. Ele falou que teve uma situação na assistência que os parafusos com molas retornaram frouxos 3 vezes, mesmo passando no trava-quinto. O que você pode fazer naquela máquina, você pode tirar as molas e substituir o parafuso, que não é um parafuso comprido, que não tem... ele não tem rosca total, né? A rosca dele é parcial. Então, vocês podem substituir aquele parafuso por um parafuso com rosca total e tirar a mola, tá? Pode tirar a mola lá que não tem problema. Aquela mola, na verdade, ela funciona não como um amortecedor. Ela funciona como uma arruela mola, uma arruela trava, tá? Uma arruela de pressão, para que o parafuso não vá saindo, né? Então, vocês podem substituir aquela mola, porque realmente a mola ela não está sendo muito eficiente, a gente já teve algumas reclamações sobre essa mola. Então, tira a mola, coloca um parafuso com rosca total, não parcial, e coloca uma arruela de pressão. E coloca a trava química. E aí ele não vai sair mais, tá? Ótimo. O pessoal da GF Concertos perguntou em relação a máquinas que são de locadoras. A manutenção ali periódica, preventiva, ela é no mesmo período? Então, nas máquinas de locadora, a garantia delas é de 3 meses apenas, tá? Não é de 6, é de 3 meses apenas. Então, você vai conseguir dar pelo menos uma manutenção aí de 50 e se tiver quase passando a garantia e a locadora levar para você para fazer manutenção no final desses 3 meses, daí você faz mais uma manutenção para eles. Passou isso aí é fora de garantia. O pessoal da Casa 4 aqui também perguntou em relação à manutenção sem ser de locadoras, se em média vai ser a cada 6 meses, isso? Não entendi, desculpa, Pedro. Como é que foi a pergunta? O pessoal da Casa 4 pediu para confirmar. A manutenção sem ser de locadora é a cada 6 meses, mais ou menos? Vai depender muito do uso deles, mas, como eu falei, num período de 1 ano, que é a garantia normal para quem não é locadora, uma construtora, por exemplo, ele vai fazer a primeira manutenção com 50 horas de uso. 50 horas de uso dá mais ou menos quase 1 mês, tá? Pela que eu já vi observando aqui o uso dos usuários desse tipo de máquina. Porque ele não fica, né? Ele desliga a máquina, ele olha para um lado, olha para o outro, vê onde tem que quebrar. Então, isso daí vai dar quase 1 mês. Então, depois de 1 mês, você faz a manutenção, tá? Mas vai depender dele. Se vocês têm um contato bacana com esse consumidor, fala, tá na hora de você trazer, já está fazendo 1 mês que você comprou a máquina, que você utilizou, traz aí. Aí depois, as outras 2 manutenções, você vai fazer uma no final e dividir esse período. Então, você vai fazer uma no final da garantia, que vai dar a última de 100 horas, tá? E aí você vai dar uma no meio dessa garantia. Então, faz a primeira com 1 mês, depois de 5, 6 meses, você faz mais uma de 100, que vai dar 100 horas, e depois disso aí, você vai fazer no final, mais uma de 100 horas. Tá? A gente fala 100 horas, mas dá um pouquinho mais aí, tá? Mas você faz uma de 100 horas no final desse período da garantia. E aí vai cobrir essas 3 manutenções. Dá para fazer mais? Dá. A gente, assim, a garantia desses produtos, a Wonder não é engessada com esse tipo de manutenção prévia. A manutenção com defeito, a gente tem que dar uma olhada, ver se o consumidor está usando a máquina certa. Mas a manutenção preventiva é um benefício tanto para nós quanto para o consumidor. Porque se ele fizer a prévia, eu vou gastar menos em peça, porque a prévia vai prevenir, né, o nome já diz, vai prevenir a quebra de uma peça mais cara. Então, se ele quiser fazer mais, né, mais manutenções durante 1 ano,
Ah, a gente fez 3, mas eu quero fazer 4, quero fazer 5, não tem problema. Leva a máquina lá, se for troca de anéis e tal, tranquilo, a gente vai aceitar. É que a gente fala essas 3 que eu acredito, né, que é o suficiente. Já vai ser o suficiente para fazer uma prévia, né, uma manutenção prévia dessas máquinas. Ótimo. O Wilder perguntou aqui se ele pode colocar só graxa nas engrenagens e não utilizar o óleo. Nas engrenagens é graxa, tá? Nas engrenagens você vai utilizar só graxa. O único local que você vai colocar óleo nos 3 modelos é aqui dentro, né? Você joga óleo aqui dentro e como eu falei, é a primeira montagem da máquina, a primeira ligada da máquina após a montagem, após a manutenção. Então, se não tiver óleo aqui dentro, se estiver seco, não tiver graxa também, graxa eu não uso aqui, tá? Graxa sem aquecer, né? Porque a graxa ainda sólida, ainda no estado sólido, ela causa calço hidráulico. Então, eu não indico colocar a graxa aqui, coloca o óleo. A graxa que entrar aqui vai ser a graxa que vai aquecer. E ela vai virar um óleo, e aí ela vai funcionar como um óleo, né? Então, aqui você vai colocar o óleo, porque logo na primeira ligada, lá após manutenção, tem que ter algum lubrificante aqui dentro, que senão derrete esses anéis aqui, superaquece e derrete. Mas depois não se preocupe, a graxa vai derretendo e vai entrando. Ó, aqui tem graxa, tá? Derreteu e caiu aqui dentro. Tá vendo que tem os furos aqui, ó? Então a graxa entra, sai por esse furo aqui, lubrifica aqui dentro, que vai lubrificar os anéis. Ok? Então óleo, na pós-montagem põe óleo, e depois, quando a máquina estiver funcionando, a própria graxa vai lubrificando. Então na engrenagem, graxa. Na montagem, na montagem vai colocar óleo aqui dentro. A próxima pergunta é do Lucas. Ele perguntou se pode colocar 50% de óleo e 50% de graxa no canal da engrenagem para facilitar a lubrificação. Não, engrenagem, óleo, graxa. Coloca a graxa na engrenagem que a graxa vai fazer o papel, tá? Não tem problema. O óleo, o que vai acontecer? O óleo também superaquece, a graxa também superaquece. Então, se você tem um produto que já é fluido, né, que é bem fino, a viscosidade dele é bem fina, e você tem um produto que não tem essa viscosidade fina, o que vai acontecer? Quando esse daí que vai superaquecer e vai atingir o ponto de gota, você vai ter um volume de fluido muito alto, além do necessário da máquina. E aí vai causar vazamentos, né? O óleo superaquecido, ele fica mais fino do que ele já é. Então, você vai começar a ver vazamentos por aqui, na parte de baixo, próximo do porta-ferramenta, tá? E você vai ver vazamentos dentro do motor. Então, existe um retentor ali do rolamento do induzido que ele segura essa graxa. E quando ela está superaquecida, que ela está quase virando um óleo, ele também consegue segurar. Agora, se você coloca um óleo já misturado com a graxa, esse óleo vai acabar afinando demais e vai passar para dentro do motor. Passando para dentro do motor, você vai ver nas partes ali onde tem a ventilação da máquina, você vai ver óleo saindo por ali, lubrificante saindo por ali. Então, óleo só vai colocar aqui, tá? Ótimo. O pessoal da Elétrica Santiago perguntou aqui, martelete sem força, o que pode ser? Se for sem força de impacto, é aqui. Sem força de impacto, são esses anéis aqui. Sem força elétrica, sem força no motor, o motor está rodando lento, motor queimado, né? Se estiver saindo faísca, etc. Sem força de impacto é aqui, elétrico, motor. Ótimo. O Henrique perguntou sobre Dilma, na verdade, uma indicação de um produto para limpeza dessa graxa velha. E perguntou também se a gasolina ou o querosene danificam esses anéis. Então, os anéis vocês vão trocar, né? Como eu falei, desmontou a máquina e ela já tem um mês de uso, que ela tenha, 2 meses de uso, já tem que trocar os anéis, tá? Abriu, troca. Então, não tem problema você lavar com querosene. Mas você também pode tirar daqui, né? Você tira o anel daqui, deixa ele separado num canto e lava só o pistão. Então, não vai danificar o anel, que ele não vai estar lá. Mas a gente tem aqui acho que é a Walter. A Walter tem um tanque que nós usamos aqui, tá? Depois vocês procurem lá na internet. Inclusive, eu vou mostrar também aqui os sacadores. Então, a Walter, ela tem um tanque que é uma pia, e ela usa um produto dela lá, que é um desengraxante,
A Wonder também tem o desengraxante dela, mas o segredo da lavagem de peça com muita graxa é o aquecimento do produto. Então, esse tanque da Walter, ele tem uma resistência que aquece lá, se não me engano, até uns 30 graus a temperatura que fica o produto. Hoje, aqui em Curitiba, hoje de manhã estava com 6, 7 graus. Então, a gente liga lá a máquina, fica saindo até um vaporzinho assim, porque tá quentinho ali, né? Tá com 30 graus ali o produto. Então, além do produto ser um desengraxante, ele está quente. Então, vai derreter na graxa e vai limpando. Esse produto é um produto biodegradável, então faz mal para o meio ambiente, diferente do querosene, né? E o querosene faz mal para o ser humano, para a tua mão, lá você tem que usar luva e tal, e faz mal para o meio ambiente, que você tem que fazer um descarte correto desse de querosene. Mas é óbvio, quem está com pressa, querosene é o mais rápido, querosene, óleo diesel, né? Já o desengraxante você tem que deixar um pouquinho de molho ali, pelo menos uns 5 minutinhos, para já começar a agir o produto, aí você passa um pincel e ele vai saindo. Então, realmente, o querosene e o óleo diesel ele remove mais rápido, né? No ato ali, você vai passando o pincel e vai te tirando. E o desengraxante, ele faz bem para o meio ambiente, não agride suas mãos e tal. E só ele tem que ficar um pouquinho de tempo ali trabalhando um pouco mais para tirar a graxa. Então, deixa um pouquinho de molho e utiliza. A gente utiliza esse produto aqui, tá? A gente utiliza o tanque da Walter com o desengraxante da Wonder, tá? O desengraxante da Wonder ele é vendido em tonelzinho, acho que de 30 litros, eu acho, se eu não me engano. É 1,5 e 20, o Matheus falou para mim. Então, o de 20 litros é o que a gente usa aqui, porque o volume é grande. Tá? Deixa eu só um pouquinho, antes de fazer a pergunta, Pedro, deixa eu fazer aqui mostrar as peças, os sacadores, né? Então, aqui a gente tem... Deixa eu ver aqui onde está meu mouse. O mouse não quer aparecer. Vamos ver aqui. Então, esse daqui é um sacador que eu encontrei na loja do mecânico. Então, esse para você sacar os rolamentos externos é esse. E o rolamento interno é o da Wonder lá, que a gente tem para vender. Vocês já conhecem ele, eu gosto de mostrar ele aqui várias vezes nas lives. Então, esse daqui tem o código dele ali, se vocês quiserem. Só tirar aqui. Aí. Então, tem o código dele ali, é o 6510-307-512. Esse é a mão na roda, tá, pessoal? Para quem não tem, às vezes, uma prensinha manual, ou até tem a prensinha manual, mas não tem a prensinha hidráulica, ele ajuda bastante, tá bom? Vamos lá, Pedrão. Vamos lá. O Wilder perguntou aqui o que pode estar acontecendo com os anéis de vedação, já que ele pegou máquinas novas com vazamento de óleo na carcaça. Então, o vazamento de óleo na carcaça, o que nós observamos aqui, é que o retentor, a vedação entre o reservatório de óleo e a carcaça de alumínio estava danificado. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Pode trocar esse anel, que tem um anelzinho ali, e colocar um pouquinho de silicone. Tá? Silicone de pia, silicone branco mesmo, que o silicone aguenta bastante temperatura, que ele ajuda na vedação. A gente já resolveu esse problema aqui, o nosso fornecedor já está mandando esses reservatórios montados com o anel deles, um anel mais gordinho, um pouquinho mais alto e com um pouquinho de silicone em volta. Tá? Então, você pode colocar um pouquinho de silicone ali, porque é ali que está vazando. Tá? Ótimo. O Vanderlei perguntou qual a garantia dos produtos. Então, em relação aos 3 marteletes apresentados aí, os 3 martelos, né, apresentados, são 1 ano de garantia e para locadoras 3 meses somente. O Rudimar perguntou qual a função das molas dos parafusos. Então, a tensão das molas é até você encolher os elos. A você vai função, apertando. Não entendi. Desculpe, a função? a função. A função. Então, a função é para ajudar o parafuso não sair. Só que ele não tá ajudando tanto, né? Então, por isso que eu estou indicando. Tira as molas, coloca um parafuso com rosca total, porque esse que vem com a máquina é um parafuso de rosca parcial. Ele vai ser um pouquinho mais curto. Você vai ter um parafuso ali se eu não me engano, é um M8 não, é um M10
é um M10 por 40, tá? M10 por 40 milímetros. O que você vai colocar. O que está na máquina, ele é um M10 por 50, se eu não me engano. Ele é um pouco maior. Então, se você colocar um parafuso com o mesmo comprimento, ele não vai chegar no final. Então, coloca um de 40 milímetros, tira a mola, coloca uma arruela de pressão e trava química. Daí não vai sair mais o parafuso, tá? Ótimo. E por último, aqui o Jackson perguntou o que pode causar a folga da ponteira no porta-ferramentas. Desgaste por falta de lubrificação. Então, no porta-ferramentas, você tem que colocar a graxa. A maioria dos fabricantes, a gente estava mandando a graxa para o consumidor colocar. A gente achou melhor não colocar por 2 motivos. Primeiro, que ele não sabe para que serve aquilo, ele não lê manual, então eu estava jogando fora, estava guardando na caixa de ferramenta para lubrificar a coisa da casa dele. E segundo, porque a gente não pode importar lubrificantes, tá? Existe uma norma brasileira que não permite importação de lubrificantes. Tudo que faz mal para o meio ambiente não pode importar. Então, a gente não está mandando essa graxa. Mas a graxa que ele pode colocar lá, pode comprar uma graxinha lá de 1 quilo, a EP02 ou CA02, né? Cada fabricante tem uma letra antes do número ali. Então, colocar 02 na talhadeira, na ponteira, ali no encaixe, e aí coloca para a máquina. Então, o que causa essa folga é justamente não utilizar isso, porque começa a cair cimento ali dentro e começa a desgastar o porta-ferramenta. Foi isso, Brits. Foram respondidas todas as perguntas aí. Tá, obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal, por mais esse bate-papo aí. Lembrando que esse vídeo vai estar lá no Telecontra. E se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer pelo Helpdesk. Tá? A gente tem um Helpdesk lá, ou se vocês quiserem mandar pelo WhatsApp, nós temos o WhatsApp ali para dúvidas. Quem quiser anotar aí é o 41 2101 3328. Tá? A gente não atende ligação por ele, mas se vocês mandarem vídeos, fotos e mensagem de texto, a gente responde, tá? Então, telefone a gente não atende, né? Ligagem, né? Se você ligar através do telefone, a gente não vai atender nesse número, mas vídeos, fotos e de texto a gente responde lá para vocês, se for um negócio muito urgente. Mas a gente pede a preferência pelo Helpdesk, tá? Porque o Helpdesk nos ajuda aqui a criar um histórico de dúvidas e é através desse Helpdesk que são feitos os treinamentos. Então, a gente olha lá, vê o histórico, quais foram as perguntas mais feitas de qual produto nesse período. De produto X. Então, lá no Helpdesk, a gente consegue fazer essa estatística. Então, eu agradeço se vocês fizerem as perguntas através do Helpdesk. Mas se for um negócio muito urgente, não tem problema. Pode mandar lá através do WhatsApp, que a gente vai atender vocês da mesma forma. Tá ok? Então, obrigado a todos. Até a próxima. Dia 17 de julho, a gente vai ter mais uma live para quem gosta de pneumático. Aí a gente vai falar sobre máquinas pneumáticas. O número é o 41, pessoal. 2101 3328. 41 2101 3328. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.